O Congresso Nacional é o órgão central do Poder Legislativo Federal, responsável por deliberar, aprovar e fiscalizar as leis orçamentárias da União, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Sua função é essencial para o equilíbrio republicano entre os poderes, pois assegura o controle político e financeiro sobre o executivo, garantindo que as ações de governo estejam alinhadas às prioridades nacionais e aos limites fiscais. Tem como base jurídica constitucional os artigos 49, 51, 52 e 166, bem como as resoluções que vimos em aulas anteriores, a resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, atualizada pela resolução número 1 de 2025 do Congresso Nacional. Também se aplica a matéria a Lei de Responsabilidade Fiscal e a portaria conjunta do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Gestão e Inovação, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, número 2 de 2025, que regulamenta a execução das emendas parlamentares. O Congresso é, portanto, o guardião do orçamento público, assegurando transparência, eficiência e respeito aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da publicidade e do planejamento. O recebimento das proposições se inicia com o envio das propostas orçamentárias pelo presidente da República, nos prazos constitucionais. Nós já vimos isso em aulas anteriores, mas nunca é demais relembrar. O PPA deve ser encaminhado até o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato presidencial, a LDO até 15 de abril de cada exercício e o projeto de lei orçamentária anual até o dia 31 de agosto de cada ano. Após a leitura da mensagem presidencial em sessão conjunta do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional remete os projetos à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para análise técnica, política e financeira. A Comissão Mista de Orçamento é composta por deputados e senadores em paridade e atua como núcleo técnico de deliberação orçamentária. Tem como principais atribuições emitir pareceres sobre o PPA, a LDO e a LOA, receber e registrar e analisar emendas parlamentares, verificar a compatibilidade com metas fiscais e a LDO, acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, bem como consolidar o parecer final submetido à votação em sessão conjunta do Congresso Nacional. A CMO é o centro nevrálgico do controle legislativo sobre o orçamento, sendo responsável por garantir o equilíbrio entre prioridades políticas e responsabilidade fiscal. A discussão e votação em sessão conjunta do Congresso Nacional ocorre após o parecer da Comissão Mista de Orçamento. As proposições são votadas em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. As matérias orçamentárias não tramitam por comissões temáticas, restringindo-se à análise da Comissão Mista de Orçamento. A votação é em bloco, salvo destaques de bancada, conforme resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. O texto aprovado segue para a sanção presidencial, momento em que o Congresso encerra a etapa legislativa e inicia o controle fiscalizatório. A atuação do Congresso Nacional sobre ótica do produto gerado na elaboração se dá por meio do recebimento às propostas do Executivo, com publicidade, distribuindo a CMO, protocolando as proposições orçamentárias. A discussão e aprovação é o processo onde se analisa e vota o parecer da Comissão Mista de Orçamento em sessão conjunta, vinculado às leis do ciclo orçamentário aprovadas. O controle e fiscalização se dá por meio de convocação de ministros, requisição de informações, acompanhamento da execução e julgamento das contas presidenciais por meio de relatórios apresentados pelo Tribunal de Contas da União, que exerce o controle externo. Há a possibilidade de revisão legislativa, promovendo
alterações normativas e constitucionais, o Congresso Nacional interfere sobre o processo orçamentário durante o processo de execução. Na realidade, é uma atualização do marco legal e institucional, que se dá por meio, por exemplo, de créditos suplementares ou créditos adicionais. O Congresso, portanto, atua em todas as fases do ciclo orçamentário, consolidando o modelo de democracia fiscal participativa previstos na Constituição de 1988. O sistema orçamentário é operado por diversos mecanismos internos de deliberação e controle. Na Comissão Mista de Orçamento, que é o órgão técnico que analisa e fiscaliza as leis do ciclo orçamentário. O relator geral, por exemplo, consolida as emendas e elabora o parecer final. Os relatores setoriais analisam áreas temáticas específicas, como é o caso da educação, da saúde, da infraestrutura e outras áreas de função do Estado. As subcomissões permanentes e temporárias, sejam da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, tratam de temas especializados. Os pareceres e relatórios técnicos instruem o processo de votação e garantem a rastreabilidade das decisões. Esses instrumentos compõem um sistema de pesos e contrapesos internos, que assegura a transparência das decisões orçamentárias e o controle político-financeiro das prioridades públicas. A fiscalização da execução orçamentária é uma das mais relevantes atribuições do Congresso Nacional. Ela se materializa por meio de mecanismos de controle direto, indireto e colaborativo. As principais formas de acompanhamento se dão da seguinte forma: relatórios bimestrais e quadrimestrais, que são enviados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. Esses mecanismos estão consubstanciados e previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em audiências públicas, como o Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Banco Central. A fiscalização externa exercida pelo Tribunal de Contas da União, cujos relatórios são apreciados pela Comissão Mista de Orçamento. Convocação de autoridades e requerimentos de informação. Parecer prévio do TCU sobre as contas do Presidente da República, submetido à votação do Congresso Nacional. Este processo garante o controle republicano sobre o gasto público e evita abusos fiscais e políticos na execução de despesas. O papel do Congresso evoluiu profundamente no século XXI, especialmente após o advento do orçamento impositivo, que tornou obrigatória a execução das emendas parlamentares. Nós vimos em aulas anteriores os principais marcos dessa evolução. A Emenda Constitucional 86, a Emenda Constitucional 100 de 2019, a Emenda Constitucional 105 do mesmo ano, a Emenda Constitucional 126 de 2022, a atualização da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, por meio da Resolução número 1 de 2025, a Portaria Conjunta número 2 de 2025, bem como o Decreto 12.416 de 2025. Esse conjunto normativo modernizou a relação entre o Executivo e o Legislativo, substituindo o modelo de dependência política por um sistema de cooperação técnica e controle compartilhado. Em suma, o Congresso Nacional é o coração do controle democrático do orçamento público brasileiro. Seu papel ultrapassa a mera aprovação formal das leis orçamentárias. Ele define prioridades, regula o equilíbrio fiscal, promove a transparência e fiscaliza a execução. Ao longo da última década, o Parlamento consolidou-se como copartícipe efetivo do ciclo orçamentário, elevando o nível de institucionalidade e previsibilidade das políticas públicas. O processo orçamentário brasileiro tornou-se uma verdadeira arena de governança fiscal democrática, em que o Congresso Nacional desempenha um papel essencial na conversão da vontade política em resultados públicos mensuráveis, fortalecendo a responsabilidade e a integralidade na gestão do Estado. Nos vemos na próxima aula.